Olá pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar como que nós podemos dar um realce aí para alguns elementos na imagem. Antes de explicar melhor, eu vou mostrar aqui o nosso conjunto de imagens, né? Eu selecionei aqui 4 imagens de esporte, né, que tem várias pessoas, né, que eu acho que vai ser interessante para demonstrar. Eu vou escolher demonstrar aqui usando essa primeira imagem, que é uma imagem do basquete, tá? E aí vocês podem treinar usando as outras imagens. Também tem uma imagem com um grupo de pessoas que também pode ser interessante para vocês praticarem essa atividade que eu vou demonstrar, tá? Bom, vou abrir aqui no GIMP a imagem que eu escolhi, então vou aqui em arquivo, abrir, né? No meu desktop eu vou abrir a pasta aqui do conjunto 8 de imagens e vou selecionar a primeira imagem, que é a basquete 1, que é a que eu vou trabalhar, ok? Bom, pessoal, qual que é a ideia aqui? Eu quero dar um realce para esse primeiro jogador que aparece aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse jogador em cores, né? E o restante da minha imagem eu vou deixar em níveis de cinza, né? O popular preto e branco, mas o correto é a gente falar níveis de cinza. Então só o meu jogador que vai ficar em cores, ok? Bom, como que eu vou fazer isso? Primeiramente, o primeiro passo aqui para a gente fazer isso vai ser duplicar essa camada, né? Então, eu tenho essa camada basquete 1 aqui, né, no meu diálogo de camadas. Eu vou dar um clique direito e vou aqui na opção duplicar camada, ok? Então, clico aqui em duplicar camada. Agora eu tenho duas camadas aqui da mesma imagem, certo? Bom, próximo passo, então, o primeiro passo foi duplicar a camada. Então, tem duas camadas aqui da mesma imagem. Eu posso esconder outra, mostrar uma, né? Então, tem duas camadas aqui da mesma imagem. Só que essa camada mais acima, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar ela aqui, tá? E vou aqui no menu Cores, na opção Saturação, tá? Menu Cores, Saturação, né? Lembrando aqui, ó, selecionei a camada superior, a camada de cima, menu Cores, Saturação. E aí eu vou zerar aqui a escala de saturação dessa camada de cima. Olha o que aconteceu, ela ficou em níveis de cinza, tá? Então vou dar um OK, zerei aqui a escala de saturação, dei um OK. Então a camada de cima ficou em níveis de cinza, né? E a camada de baixo ficou colorida, né? A de cima, níveis de cinza, e a de baixo colorida. Qual que é a ideia, pessoal? Próximo passo, eu vou adicionar nessa camada de cima, eu vou adicionar o canal alfa, que é o canal de transparência, né? Então, eu vou dar um clique direito nessa camada de cima e vou adicionar o canal alfa, o canal de transparência, ok? Então, adicionei aqui o canal alfa na camada superior. Qual que é a ideia? Agora que essa camada superior, que é de níveis de cinza, né, tem o canal alfa, eu posso selecionar aqui parte desse jogador e remover, ou usar a borracha para ir removendo, e com isso ele vai revelando a camada que está por trás, que é a camada que ele está colorido, né? Então, com isso, eu consigo ir dando um destaque apenas para esse jogador, né? Eu vou apagando aqui a região que ele está, né? Posso, tanto por seleção como usando a borracha e usando o zoom, né? Para apagando devagar aqui as partes do jogador. Com isso, eu vou revelar o que está atrás, né? Que é a camada colorida. E assim, apenas esse jogador vai ficar colorido e os demais vão ficar em níveis de cinza. Vamos tentar fazer, então, essa operação, ó. Eu vou dar um zoom aqui no jogador, começar aqui com a parte superior dele, ó, dei um Ctrl aqui e fui dando zoom, né? E agora eu vou selecionar aqui a ferramenta da borracha, tá? E aí eu começo aqui, ó. Eu posso escolher aqui um pincel adequado, eu já tinha escolhido aqui, ó. Eu gosto desses pincéis aqui que espalham bem, tá? São bem homogêneos aqui, ó. Então eu seleciono o pincel e aqui eu ajusto o tamanho, tá? Ele tá um pouquinho grande, né? Então eu vou aqui diminuir um pouquinho o tamanho aqui do meu pincel. Agora ficou muito pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho. Agora acho que está legal. Aí eu posso, ó, ir apagando. Espera aí que eu não estou com a camada selecionada. É importante, ó, que eu esteja com a camada de cima. Eu fui apagando, eu estava com a camada de baixo selecionada. Olha o que eu fiz, apaguei errado, né? Então vou dar um Ctrl Z nessa última operação, né? Beleza, então ele apagou aqui a camada, eu desfiz aqui a ação que eu tinha apagado a camada errada. Então é importante, ó, que eu esteja com a camada de cima visível, né? E ela tem que estar aqui também selecionada, né? Então seleciona a camada de cima. Se tiver de baixo selecionada, eu vou estar apagando a de baixo,
era o que aconteceu, tá? Então é importante que a de cima esteja selecionada. E aí eu começo a apagar, ó, e aí ele começa a revelar a camada que está atrás, né? Então começa a apagar aqui o jogador. É bom você fazer, se você estiver usando a borracha, quando você estiver nos limites aqui, é bom você ter um pouquinho de cuidado, né? Às vezes não tem problema você errar um pouquinho, porque tem um contraste também do jogador em relação à quadra, que é o fundo, né? Mas em algumas situações, se você errar, às vezes você pode pegar uma cor forte que está fora aqui do jogador e não vai ficar tão interessante, né? Então olha que legal, eu posso então ir usando a borracha, ó, e no que eu vou apagando vai aparecendo o que está atrás, né? Outra forma de fazer também é você usar uma das seleções aqui, por exemplo, a seleção elíptica ou retangular, ó, e eu posso fazer pequenas seleções aqui, ó, e dando delete, né? Com isso ele vai removendo, né? E vai mostrando o que está atrás. Também é outra forma de fazer essa operação, tá? Ou você pode usar alguma seleção mais inteligente, né? Como a seleção da varinha mágica, a seleção da tesoura, né? Tem várias seleções que você pode usar, né? Aqui a bola eu vou pegar bem com a seleção, né? Então venho aqui, ó, deleto. E eu posso complementar agora o restante com a borracha. Deixa eu tirar aqui a seleção, selecionar nada. E assim eu vou apagando o que está na camada superior e ele vai revelando o que está na camada inferior, né, que é a camada colorida. É uma operação que exige um pouquinho de paciência, mas o resultado é bem interessante, pessoal. Então vou fazendo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no braço, faltou só isso na parte de cima para terminar a parte de cima do corpo do jogador. Agora eu vou descer para fazer aqui a parte inferior. Então vou fazendo, vou selecionando. Vou errar um pouquinho aqui para ser um pouquinho mais breve, para a gente ver o resultado. Agora falta aqui mais um pedacinho da parte inferior. Olha que legal tá ficando o resultado, né? E aí, ó, agora eu vou colocar a imagem no tamanho normal para a gente ver. Vou colocar aqui no 100%. Colocar aqui tirar da ferramenta. Olha que legal, pessoal, o resultado, né? Deu um destaque apenas para o jogador, né? E o restante aqui dos elementos da imagem ficaram em níveis de cinza, tá? Então era essa a operação que eu queria demonstrar aí para vocês, né? E eu sugiro que vocês pratiquem com o restante das imagens, né? Que é um recurso bem interessante mesmo, né? Inclusive com fotos de paisagem também fica bem interessante. Tá ok, pessoal? Então até mais.